Olá, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Hoje eu me chamo Suelen e eu estarei dando sequência a mais essa série de palavras nos secretos. E eu tenho certeza que Deus já tem ministrado poderosamente na vida de vocês através de cada palavra que foi ministrada. E Deus ainda tem muito mais para falar na vida de cada uma de vocês. E eu gostaria de começar fazendo uma oração neste momento com vocês para nós vamos começar. Senhor Deus eterno, Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por este momento, Pai, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Deus, que o Senhor venha ministrar na vida dos teus filhos, Pai, através da minha vida, Pai. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando, Pai, no coração de cada um, Pai, que estiver ouvindo essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O versículo-chave da minha ministração nessa noite, que se encontra lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler para vocês, quem puder estar acompanhando na sua Bíblia. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer de nós é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivemos uma vida em humilde obediência ao nosso Deus. O tema dessa ministração é o que Deus Ele requer de nós. Eu não sei se vocês já pararam para pensar ou para se perguntar o que Deus Ele exige de você, o que Deus Ele espera de você. Muitas vezes a gente perguntamos tantas coisas para Deus, pedimos tantas coisas, pedimos para que Ele possa nos sarar, para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos perdoar, mas você já se parou para pensar ou para perguntar para Deus o que Ele exige de você, o que Ele espera de você? Aqui nesse livro de Miqueias, nós vemos que no versículo 6 e 7, que aqueles povos eram tão religiosos que eles achavam que deveriam oferecer grandes sacrifícios para Deus. Eles achavam que eles entregando o seu filho, eles estariam agradando a Deus. Eles achavam que Deus esperava muito deles, como grandes sacrifícios, como rituais, como muitas coisas. Mas na verdade Deus ele já havia falado na época de Moisés o que ele exigia daqueles povos. E ele exige isso de nós também, né? Esses serão os pontos que eu irei abordar com você, os temas que eu irei abordar com vocês, que são viver uma vida de dedicação a Deus, amar uns aos outros e fazer tudo o que é direito, fazer tudo o que é certo. É isso que Deus ele exige de nós. Primeiramente eu vou falar sobre fazer o que é direito ou o que é certo. Em algumas versões está escrito sobre praticar a justiça, ser uma pessoa justa. Ser uma pessoa justa é você praticar tudo aquilo que Deus ele tem ensinado para você. Ele deixou a sua palavra para que nós pôr em prática na nossa vida. Porque não adianta nada a gente fazer o que é certo somente quando a gente está perto de um pastor ou somente quando a gente está no templo. Não, a gente temos que colocar isso no nosso dia a dia, na nossa vida, aonde nós estivermos, independente de onde nós estivermos, nós temos que praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido com Deus, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado através da tua palavra. Fazer o que é certo é isso, é você estar no seu serviço e você está agindo da maneira certa, não está fazendo as coisas para te beneficiar, tipo, ai, meu patrão, se ele souber que eu fiz isso, ele vai me discriminar, sabe? Ele vai me mandar embora. Não, você tem que fazer o que é certo. Não adianta você querer mentir, querer fazer as coisas com medo, sabe? Você tem que fazer o que é certo, você tem que agir da maneira certa, você tem que agir como um cristão agiria. Então, assim, não é sobre quando a gente está no templo, não é sobre quando a gente está em frente aos nossos pastores, aos nossos líderes. Não é só neste momento que nós devemos fazer o que é certo, fazer o que é direito. É quando a gente estamos na faculdade, é quando a gente está na nossa família.
No lugar onde nós estivermos, nós temos que agir da maneira certa, fazer o que é correto. Assim como Deus ele tem nos ensinado na tua palavra, que nós venhamos colocar em prática. Tudo aquilo que a gente lemos, nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, porque tudo que o Senhor nos ensinou não é em vão. E eu quero falar para vocês alguns exemplos de como ser justo. É você comprar e pagar. Quando a gente compramos e a gente pagamos, a gente estamos sendo justos com o nosso próximo. Então, é aquela coisa, eu vou comprar aqui, mas não vou pagar, e chegar em outro lugar eu vou comprar também e vou fazendo um monte de dívida e não vou pagando. Ou você passa por perto da pessoa e você finge que nem olha a pessoa ou se desvia da pessoa porque você está devendo ela. Então, assim, quando a gente temos que comprar aquilo que a gente podemos pagar, porque dessa maneira a gente vamos estar sendo justo com o nosso próximo. E é isso que Jesus nos ensina. Prometer e cumprir. Muitas vezes a gente prometemos as coisas e acabamos não cumprindo, ou para os nossos filhos, ou para os nossos pais, ou para alguém mais próximo da gente. A gente acabamos prometendo e não cumprimos aquilo que a gente fazemos. A gente não vai estar sendo uma pessoa justa, porque uma pessoa justa, ela promete tudo aquilo que ela pode cumprir. E fazendo isso, você vai ser justo com você mesmo, porque você vai estar prometendo uma coisa e cumprindo aquilo que você prometeu. Você não vai estar enganando o próximo, falando algo que você não é capaz de cumprir. E o terceiro ponto de ser justo é aprender e praticar. Isso nós vamos estar sendo justo, fazendo isso a gente vai ser justo com Deus. Porque quando a gente aprendemos tudo que está escrito na tua palavra e colocamos ela em prática no nosso dia a dia, nós vamos estar sendo justo com Deus, porque é isso que Ele requer de nós. Ele requer que a gente façamos o que é certo. Ele nos ensina tudo o que é bom para a gente viver uma vida fazendo o que é reto segundo os olhos dele. Porque mesmo que a gente façamos o que é errado, escondido dos olhos dos homens, a gente nunca vai estar escondido dos olhos de Deus. Nada é oculto diante dos seus olhos. Então, fazer o que é certo é isso. É você estar praticando, colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu do Senhor. Que a gente encontramos diversas passagens, todas as passagens na Bíblia nos ensinam a fazer o que é certo, o que é bom, o que é direito. Então, assim, a gente temos que colocar isso em prática. Não adianta a gente só ler e não adquirir isso e não colocar isso em prática. Não vai adiantar de nada. E o segundo ponto é que amemos uns aos outros com dedicação. Parece ser algo muito fácil, né? Porque dizer que amamos alguém que a gente convive, alguém do nosso relacionamento, alguém que está conosco, ou o nosso melhor amigo, a nossa família, dizer que amamos muitas vezes é fácil. É fácil a gente dizer que ama alguém, mas Jesus ele nos traz essa palavra para que nós amemos uns aos outros. Ele não está se referindo somente às pessoas que nós amamos, somente às pessoas que nós nos relacionamos. Ele está referindo a todos, uns aos outros. Então significa que a gente devemos amar aquela pessoa que nos magoou, aquelas pessoas que nos entristeceu, aquelas pessoas que nos fez mal, aquelas pessoas que lançaram palavras contra nossas vidas. Nós devemos amar essas pessoas também. Mas você deve me perguntar, mas como, Sueli, a gente vai amar essas pessoas? Ela nos fez mal, elas não gostam da gente, ela não nos ama. Isso não importa, sabe?
E eu também não tô querendo dizer pra você que você deve amar essa pessoa tendo que ficar no convívio dela ou se relacionando com ela, não. Amar também é você orar pela essa pessoa. A partir do momento que ela fez isso com você, você levantar uma oração pela vida dela, você orar por ela, sabe? Você apresentar isso diante de Deus. E se algum momento na vida dela ela precisar de você, você está disposto a ajudar ela, sabe? Amar é isso, amar é você ajudar o próximo sem você esperar nada em troca. Poder ajudar o próximo, estar disponível para ajudar, disposto a ajudar o próximo em todos os momentos, sabe? Independente do momento, você está disposto a ajudar. Nem que você consiga ajudar ele financeiramente, mas com a oração, com a palavra de motivação. Isso é ajudar o próximo. Isso é o que Jesus ele espera de nós, né? É que nós amemos uns aos outros, é que nós possamos ajudar ao próximo, estar disponível para fazer isso. Porque fazendo isso, eu creio que você não somente estará ajudando o próximo, não somente estará amando o próximo, como você também irá amar a Deus também. Porque como a gente dizemos que amamos a Deus, se a gente não consegue amar o nosso irmão do nosso lado, aquele que nós vemos todos os dias, aquele que nós conversamos todos os dias, aquele que às vezes nós não conhecemos, mas como que a gente pode amar? Amar a Deus é você amar o seu próximo também, porque Deus, a gente não vê Deus, mas o nosso próximo a gente vê. E amando o nosso próximo, nós estaremos amando a Deus também. Amar também é demonstrar, porque muitas vezes a gente dizemos que amamos, quem é casado ou quem tem um compromisso com alguém vai saber que muitas vezes não adianta só falar eu te amo para a pessoa. Como você tem que demonstrar isso através das suas atitudes. Para Deus é a mesma coisa. Nós temos que demonstrar isso dizendo que amamos através das nossas atitudes. Porque nada vai adiantar se a gente dizer que o ama, porque dizer que o ama da boca para fora é muito fácil a gente dizer que o ama, mas as nossas atitudes não têm demonstrado isso, que a gente ama a Ele de verdade, de fato. Então, amar ao seu próximo com dedicação é isso, é você amar ele a ponto de ajudar, amar a ponto de demonstrar isso através das suas atitudes, não somente do seu falar, não somente da boca para fora, mas com as suas atitudes. Muitas pessoas já me disseram: ai, Sueli, eu não sou de ficar dizendo eu amo fulano de tal, ai, ou eu te amo, sabe? Eu sou mais de demonstrar. Quando essa pessoa precisar de mim, eu sempre estarei ali. Não precisa eu ficar dizendo que eu te amo, não sei o que, sabe? É você demonstrar isso. É você ter a atitude de demonstrar isso, que você ama mesmo a pessoa no momento que ela mais precisar de você. E com dedicação, é você amar com dedicação, assim como aquele sonho que você quer conquistar, você não se dedica tanto para isso. Jesus, ele quer que nós amamos uns aos outros com dedicação, demonstrando isso através das nossas atitudes, sabe? Assim nós também estaremos amando a Jesus, amando a Deus sobre todas as coisas a partir deste momento. O terceiro ponto que eu quero trazer, e o último, é viver uma vida de humilde obediência a Deus. A obediência é a chave de tudo. Quando a gente vivemos uma vida de obediência a Deus, a Tua Palavra, a gente temos certeza de que nós seremos abençoados, né? Em Deuteronômio 11, do versículo 26 e 28, essa palavra nos diz que devemos obedecer aos mandamentos. Quando obedecemos, somos abençoados. E se não obedecemos os mandamentos de Deus, a gente somos amaldiçoados. Então, a escolha é minha, a escolha é de vocês. Se vocês vão querer ou não obedecer os mandamentos de Deus.
A bênção, ela está ligada no obedecer. E obedecer, como eu já disse, não é só você ouvir falar, tá, eu ouvi falar aqui que eu não devo fazer isso. E você vai lá e faz. Não é só de ouvir falar o obedecer. Ele é do cumprir, você ouvir falar e viver aquilo. Estaremos sim fazendo a vontade de Deus quando a gente colocamos em prática isso. E muitas pessoas, elas se revoltam por causa que na Bíblia tem muitos nãos, né? É não pode isso, é não isso, é não isso, é não aquilo, não adulterarás, não matarás, não fazer isso. E muitas pessoas se revoltam porque então eu não posso fazer nada, então viver uma vida com Deus eu não posso fazer nada, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, mas elas mal sabem que elas podem receber esse monte de não, mas receberá de Deus o sim para a vida eterna. E a desobediência, ela é a chave do pecado, pois o diabo, ele instiga isso a não se submeter à vontade de Deus. Desde a época de Adão e Eva, a gente vemos que o diabo, ele é o tempo todo fazendo com que a gente não venhamos viver e se submeter à vontade de Deus. Para estarmos, então, fazendo isso, a gente vamos estar debaixo da maldição do pecado. Temos que fazer a vontade de Deus, pois é o caminho da santificação. Quando a gente fazemos a vontade de Deus, a gente estamos caminhando um caminho para a santificação. E a obediência de Deus, ela nos exige 3 iniciativas. A primeira é ser humilde. Ser humilde não é você se humilhar diante de alguém. Não é você se humilhar a ponto de... É você ser humilde como Jesus era. Jesus, ele é um exemplo de humildade para nós. Ser uma pessoa humilde é você não ser orgulhoso. Quando a pessoa é orgulhosa, ela acaba tendo um eco mais elevado, ela acaba não querendo se importar para as opiniões das pessoas, ela acaba não querendo se submeter a nada porque ela tem uma autoconfiança nela mesma. E ela não consegue ter um momento para perguntar para Deus o que ele requer dela. Sabe, quando a pessoa é uma pessoa orgulhosa, ela não consegue ser humilde. Porque ser humilde é você fazer a vontade de Deus, é você viver uma vida de obediência a Ele. Quando você é uma pessoa humilde, você obedece a Ele. Jesus, ele poderia muito bem ser uma pessoa assim, de autoconfiança, porque Ele era filho de Deus. Mas no momento que ele viveu aqui na terra, ele foi uma pessoa humilde. Ele se submeteu todo o tempo à vontade de Deus, até mesmo no momento da cruz. Ele disse que seja feita a tua vontade, Deus, e não a minha. Naquele momento ele poderia muito bem falar assim, não, eu não quero, eu não preciso morrer aqui nessa cruz, eu não preciso passar por isso. Mas em nenhum momento ele foi assim. Jesus, em todo momento que ele viveu na terra, ele foi humilde. E o desejo dele era somente fazer a vontade de Deus, não a vontade dele, mas sim a vontade de Deus. E ser humilde é isso, é você obedecer a Deus, é você em todo tempo estar fazendo a vontade de Deus, o que Ele quer para você. É como se você pudesse entregar o controle da sua vida para Deus e tudo acontecer conforme a vontade dele para sua vida. E o segundo ponto é a renúncia. Renunciar a nossas... Por que a renúncia? Porque quando a gente vivemos uma vida de obediência a Deus, Ele exige que nós renunciamos muitas coisas das nossas vidas. Porque para a gente estar obedecendo a Ele, é preciso renunciar muitas coisas. Suas próprias vontades, fazendo a vontade de Deus. É preciso isso. Você renunciar às suas próprias vontades. Você deixar suas vontades de lado para viver as vontades de Deus para sua vida.
Às vezes a sua vontade de fazer tal curso, ou a sua vontade de, sei lá, namorar com a pessoa, ou trabalhar em tal lugar, mas essa não é a vontade de Deus para sua vida. E Ele sabe qual é a vontade, e é você saber que Ele sabe qual é a vontade dele para sua vida, que é a melhor. Renunciar o pecado é você renunciar aquele pecado, é você deixar aquele pecado de lado para viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. É você renunciar o conforto, muitas vezes renunciar o conforto da sua casa, renunciar o conforto de estar deitado numa cama, para estar lá ajudando uma pessoa, orando por uma pessoa, fazendo algo para Deus. É você sair da zona de conforto, é você levantar de madrugada, você orar, é você renunciar todo o seu conforto para viver uma vida de obediência a Deus, uma vida que agrada a Ele, fazendo a obra dele. É o seu tempo para viver o tempo de Deus, porque muitas vezes a gente queremos, por que renunciar ao nosso tempo? Porque muitas vezes a gente queremos as coisas tudo no nosso tempo. Eu quero isso, mas tem que ser agora. Eu quero aquilo, mas tem que ser agora. Não, não é no nosso tempo as coisas. Em Eclesiastes fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do propósito de Deus. Ele sabe o tempo certo para acontecer tal coisa na sua vida. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus para nós, sabe? Então nós temos que entender isso, que Deus ele tem um tempo para todas as coisas. E se não aconteceu aquilo ainda que você tanto sonha, que você tanto almeja, que você tanto deseja, é porque ainda não é o tempo de Deus para isso acontecer. É porque não é da vontade de Deus para isso acontecer. Quando é da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daquilo, todas as coisas vão se encaminhando para que aquilo aconteça. Mas quando não é da vontade de Deus, as coisas elas não dão certo. Quando não é no tempo de Deus, também não dá certo. Eu já vivi muito isso na minha vida. Eu querer uma tal coisa a ponto de eu pedir muito para Deus e aquilo não acontecer. Eu achar, nossa, poxa, Deus tá... Como assim? Eu faço tanta coisa para Deus e Deus não quer isso para mim, sabe? Ou, como assim? Isso não é a hora de acontecer, isso não é a hora de chegar. Eu tô esperando tanto tempo por isso, porque ainda não é o tempo, sabe? E no final sempre eu compreendi que o tempo de Deus ele é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus ele é muito diferente do nosso. Às vezes nós queremos as coisas para já, mas Deus ele pode dar daqui 2 anos, daqui 1 ano. Ele quem sabe. E por último, viver por amor. É obedecer a Deus. Quando a gente obedecemos a Deus, a gente vivemos uma vida por amor. Quando nós fazemos todas essas coisas que eu citei, a gente estamos vivendo uma vida de obediência a Deus. E fazendo isso, a gente já está automaticamente vivendo por amor. Mas viver por amor é você agir sem nenhum interesse. É você não esperar nada em troca. É você fazer isso sem esperar que você vai receber algo por isso. Então, fazendo isso, você vai estar vivendo por amor. É você fazer as obras, é você fazer aquilo que Deus te chamou, mas sem esperar nada em troca. É você ajudar o próximo sem esperar nada em troca dessa pessoa. Sabe, você vai estar ajudando por causa que você ama a Deus. Então você vai estar fazendo aquilo para aquela pessoa. Mas você não vai estar fazendo esperando algo daquela pessoa ou esperando que você receba algo por aquilo. Quando a gente vivemos por amor, a gente fazemos tudo, sem interesse nenhum, sem esperar nada em troca. Isso é viver por amor. Isso é viver uma vida humilde de obediência a Deus. É você reconhecer que você é falho e que você precisa dia após dia viver uma vida de transformação, de renúncia, que você precisa ser humilde, que você precisa viver por amor. Isso é você viver uma vida de obediência a Deus e colocando tudo em prática que você tem aprendido.
Fazendo isso, você vai estar sendo uma pessoa justa, você vai estar fazendo aquilo que é bom, aquilo que Deus ele exige de você. Então, eu quero fechar com essa palavra. E neste momento você tem a oportunidade de ir para o seu secreto, de ter um momento com Deus, de pedir perdão. Se você não tem vivido essa vida de obediência a Deus, essa vida de humildade, você tem essa oportunidade hoje de ir correndo para o seu secreto, pedir perdão para Deus, de se arrepender verdadeiramente e começar a fazer a partir de hoje tudo isso que você tem aprendido, que Deus ele exige de nós, que Ele exige de mim, que Ele exige de você. E pode ser que hoje Deus ele esteja te dando essa última oportunidade, porque a gente não sabemos o dia de amanhã, a gente não sabemos se Ele vai voltar agora, se Ele vai voltar daqui uma hora, se Ele vai voltar amanhã, se Ele vai voltar depois. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Eu não perdi esse momento que Deus ele está te dando, de você se arrepender, de você estar disposto a mudar, estar disposto a fazer tudo aquilo que Deus exige de você. Mesmo que você tenha feito algumas coisas dessas que eu citei, mas outras você não tenha feito. Deus ele te dá a oportunidade de buscar estar fazendo isso. Então, eu queria orar com vocês neste momento, agradecendo a Deus por essa palavra, por esse momento que Ele me proporcionou estar aqui ministrando essa palavra. Senhor Deus eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor. Te agradeço, Pai, por este momento, Pai, que o Senhor proporcionou, Pai. Que essa palavra possa estar indo de encontro, Pai, ao coração de cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo, Pai. E que a partir desse momento, Pai, essa pessoa ela possa correr para o seu secreto, Pai, e se arrepender, Pai, e buscar estar vivendo uma vida que agrade ao Senhor, Pai. Estar vivendo uma vida que o Senhor exige para nós, Pai. Fazendo, Pai, tudo aquilo que é certo, Pai. Fazendo tudo aquilo que é justo. Sendo uma pessoa que ama o próximo, Pai. Sendo uma pessoa que vive uma vida de obediência, Pai, ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que assim como o Senhor ministrou no meu coração, Pai, assim como eu fui ministrada, Pai, por essa palavra, Pai, que o Senhor possa ir ministrando, Pai, ao coração de cada pessoa, Pai, que estiver escutando, Senhor, que ela possa, Senhor, verdadeiramente, Pai, se arrepender, Pai, enquanto o Senhor está dando essa oportunidade para ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai, e eu te louvo, Pai, em todo o tempo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.